Bora? Rapaz, eu sou bonito. Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita do ar, Marcos. E mais uma vez o nosso convidado mais que especial, Wilton do Fora da Sala. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação. E hoje o debate vai ser bem interessante porque nós vamos falar do novo álbum de uma banda que nós gostamos muito e nós ouvimos há muito tempo, né? Que é o grande Dead Fish. Dead Fish, banda aí originária do Espírito Santo, começou suas atividades em 1991. Para que vocês entendam, quem está chegando aqui pela primeira vez no canal, não conhece, vamos lá. Sempre que eu falo de uma banda, que é a primeira vez que eu vou falar dessa banda, eu faço ali um breve resumo para que tu entenda do que a gente está falando e até para, quem sabe, te instigar a conhecer os trabalhos antigos da banda, beleza? Então vamos lá. Como eu disse, em 1991, Dead Fish começa a sua trajetória no hardcore nacional. Faziam covers ali de bandas como Bad Brains, coisas do tipo. NoFX, Pennywise. A banda foi passando por algumas mudanças de formação até que de fato saiu o primeiro álbum deles em 1997. Sim, tem tempo. Sirva-se! O Sirva-se. Muitos corpos cairão, segurou, que deteste porrada corrente. Eles nasceram, morreram, viveram, lutaram, cobraram pra poder correr. É um álbum bem direto, ele é bem cru. O nível de produção para um álbum independente é até que interessante, levando em consideração as limitações que uma banda tem para conseguir lançar o seu primeiro álbum. E até mesmo a falta de experiência, primeiro CD, Sim. não tinha prática com estúdio, estavam se conhecendo musicalmente dizendo. Sim, sim. O ano agora é 1999, chega aí a ideia do segundo álbum e os caras têm uma ideia muito interessante. Já era a gravadora, vamos lançar nosso próprio selo de distribuição, o Terceiro Mundo Produções. Aqui há uma nítida evolução, tanto nos arranjos das músicas quanto nas letras. Para quem não sabe, o Rodrigo é um cara muito politizado, muito engajado com várias causas e tudo mais, além de ser um cara formado em Direito. Então, tu vê que a letra dele há um aprofundamento de algumas coisas que ele traz aqui para serem questionadas e pensadas pelo seu público. E vale ressaltar que foi através do Sonho Médio que o Dead Fish começou a criar sua base de fãs e apreciadores justamente por causa das letras, né? Exatamente. Ele começou a colocar o viés ideológico da banda a partir do Sonho Médio. Amanheceu mais uma vez, é hora de acordar para vencer. É muito bom, é um álbum que merece ser escutado, merecia ali, aí é uma crítica pessoal 100% minha, como quem já trabalhou em estúdio, merecia ali um esmero maior na pós-produção. Passados 3 anos do, no caso, Sonho Médio, chegamos em Afasia, segundo álbum lançado pelo selo criado pelos caras, e aí ainda mais questionador, ainda mais, digamos até de certo ponto de vista subversivo, por que não? Inclusive eu acho, opinião minha, o melhor álbum da banda. As melhores músicas do Dead Fish pra mim estão lá, como Viver, Iceberg, Proprietário do Terceiro Mundo, Afasia, tem várias músicas excelentes. Me Ensina, que pra mim é uma das melhores letras do Rodrigo. Assim. Preciso acordar e não me notar. Preciso vencer sem sequer ganhar. De fato, é o álbum que abre as portas para o Dead Fish em termos de conseguir uma gravadora melhor, mais shows, mais visibilidade, outras bandas comentando sobre o Dead Fish. E aí vamos chegar no álbum que aí sim é o meu favorito. Se liga aí. Haverá mais um retorno a partir daqui. Não era o que queríamos, tudo vai ruir. Pra quem não está ligado, hoje vai soar muito estranho dizer que a MTV fazia toda a diferença, mas em 2004 era a nossa fonte de informação. Quando a gente descobriu uma banda nova, era por lá. Já tinha internet e tudo mais, era algo viável, mas era a MTV que lançava bandas do underground para o mainstream. E foi em 2004, com o álbum 0 e 1, que a MTV
catapultou o Dead Fish para o mainstream. Era muito difícil tu ter alguma parada de sucesso que não tocasse as músicas deste álbum. Foi o álbum que trouxe vídeos um pouco mais elaborados, abriu muitas portas para que Dead Fish fosse entrevistado, aparecesse em capa de revista e tudo mais. Vale ressaltar que isso criou uma certa, entre aspas, retaliação pela parte do público, né? Porque o Dead Fish ficou muito conhecido pelo fato de ser uma banda underground. E aí ele resolveu, na verdade, ir para um estúdio para ter uma produção mais qualificada. Foi onde a Deck Disc entrou, né? Exatamente. E eles lançaram um álbum que eu particularmente acho bom apenas. Eu acho que ele é muito comercial. Isso já não sei se foi uma proposta do estúdio, do produtor ou da própria banda. Mas tem músicas excelentes aqui, né? Como 0 e 1, tão iguais, que eles tocam até hoje em vários shows. Eu desejei o teu lugar, quis agir da mesma forma. Aqui todos são iguais. O ano agora é 2006 e chegamos em Um Homem Só. Talvez aqui seja o álbum mais polêmico. É dos um caras. álbum que eu costumo dizer que eu aprendi a gostar. Mas eu ainda acho que seja o segundo álbum mais fraco da banda. Assim. É um álbum que tem letras interessantes e tal. Tem Didática, uma letra bem interessante. Tem Um Homem Só. Cada vez, um homem só virá te salvar. Um homem só pra te trair e matar. É que eu acho que o Dead Fish, quando começou, vamos dizer que era 70% hardcore, 30% uma coisa mais melodia. Quando chegou no 0 e 1, meio que equilibrou, ficou ali um 50-50. E aqui eu acho que é um desnível. A melodia cresceu ali uns 70%, o hardcore caiu uns 30%. Então há um desnível ali da brutalidade que eles conseguiam trazer e as letras para se pensar. E realmente é um álbum que passou meio despercebido. E você então... percebe, você perde a qualidade, né? Muito do 0 e 1 pra cá. Um álbum que é mais, entre aspas, amador no critério de produção e tal. Apesar de ser um outro álbum produzido ali pela Deck Disc, né? O ano agora é 2009. A MTV já tinha deixado de lado as bandas, música e coisas do tipo para investir em reality shows. Não havia mais um lugar, digamos assim, que pudesse promover as bandas. Infelizmente, né? Infelizmente. Chegamos então para o recurso que era o YouTube, plataformas digitais e tudo mais. E o Dead Fish entra aí nessa vertente, digamos assim, com Contra Todos. Um álbum excelente, que pra mim é um dos melhores álbuns da banda. Ideologicamente, em termos de som, os caras estavam afiados. Se eu não me engano, foi o último álbum do batera do Dead Fish, que eu não lembro o nome aqui agora e tal. Mas em termos de qualidade, é um álbum raivoso, energético, é rápido, é brutal e tal. Excelente. Assim. Eu acho que ele conversa com o que a banda estava passando naquele momento, entre os integrantes, e até mesmo o momento do país e os questionamentos que o Rodrigo seguia trazendo para as letras, que fazem todo sentido. O interessante do Dead Fish é que se for acompanhar as letras e os momentos que essas letras foram escritas, o momento que o país passava, tu vê que há uma coesão, digamos assim, as coisas conversam e são unitárias, fazem sentido. A equação se completa com o que o país estava passando e as letras que o Rodrigo apresentava pra gente. E se você for parar pra pensar, o Dead Fish tem até uma ideia meio anarquista, né? Sobre tudo o que acontece. Tanto que a música título do álbum, que é Contra Todos, tem uma frase que ele fala: somos nós contra todos. Né? A vida é tua, eu sei podia ser melhor. Somos nós contra todos, vamos vencer. Somos nós contra todos. E tal, só que existe todo um contexto ideológico por trás, político e tal. Inclusive, muitas das minhas posturas que eu tenho hoje em dia e visão de mundo foi graças ao Dead Fish. Tá? O ano agora é 2015 e o mundo da música estava mudado. Muitos serviços de streaming, as pessoas já não viam mais interesse em comprar um álbum se não viesse com alguma coisa a mais. Eu vou adquirir isso, mas eu vou ter algo a mais além do plástico ali que vai reproduzir a música que eu gosto. E o Dead Fish entendeu a proposta dessa época. Financiamento coletivo. Tu lança uma campanha e os teus fãs te ajudam a financiar o álbum. E aí temos Vitória. É um álbum muito complicado, é um álbum pesado, é bem gravado,
porém é um álbum que tem o racha final da banda. Muitos integrantes já tinham saído, outros tinham voltado, não sei o que lá. Uma das entrevistas que eu vi com o atual baterista foi o álbum em que ele entrou, e ele sequer chegou a ensaiar antes para gravar. Ele praticamente conheceu as músicas na hora de gravar o álbum. Isso, para quem já teve banda, sabe que é algo meio complicado, assim, não é o melhor cenário possível. E é interessante que quando você ouve o Contra Todos, que é o álbum anterior, e ouve o Vitória, você percebe uma mudança grande assim. Primeiro que o batera veio de uma banda de crossover, né, com muita influência de metal. O guitarra veio do Sugarcane. Ele trouxe uma pegada bem diferente para as músicas e tal. Tem algumas influências de Blast Beast em algumas músicas e tal. É um álbum que eu gosto muito. É um dos meus favoritos do Dead Fish também. Foi lançado de forma independente, né? Quem for tentar te derrubar, tenta te derrubar, permanecer de pé, permanecer de pé, saber o que quer e onde quer chegar. Chegamos finalmente, 2019, a banda tinha tudo para talvez chegar até mesmo um fim, afinal de contas, o cenário do hardcore do Brasil estava muito dividido. Ou tu tinha bandas que faziam hardcore muito extremo, flertando aí com crossover, como é o caso de Oitão, a banda do Henrique Fogaça, do Masterchef, ou mesmo o Worst, que é uma ótima banda de São Paulo, canta aí mesclando português com inglês, tem uma pegada muito pesada. Eu vou deixar os links aqui embaixo para que vocês possam conhecer. E temos o hardcore mais melódico, de bandas muito boas, como é o caso de Pense, por exemplo. E o Dead Fish, que já havia surfado a onda do mainstream, voltou a ser uma banda razoavelmente underground. E estava ali meio que perdida nesse conflito saudável de hardcore. E aí eles voltaram a ter o contato com a galera da Deck Disc, tiveram o estúdio à disposição e gravaram um dos que podem ser um dos melhores álbuns, não só da carreira dos caras, mas um dos melhores álbuns nacionais de 2019. E um dos álbuns mais diferentes da banda, né? Você sente que é o Dead Fish ali, mas parece que é outra banda e tal. Você percebe que tem várias influências ali de banda como Fugazi, Bad Religion, algo que é influência da própria banda. Só que Rodrigo parece que quis enfatizar bem a problemática política que o país está vivendo, né? O país hoje em dia está dividido. Qualquer pessoa leiga em política sabe. Se você não for X, você é Y, você não presta, você é o correto, você é o errado. Ele faz questão de enfatizar isso bem através das letras, mostrando o ponto de vista dele, é claro. Ele deixa claro, até vou deixar o link aí na descrição do vídeo, na entrevista que ele dá, em que o alvo dele, deste álbum, é o homem branco, de classe média, médio, caipira, fascista, que vive em condomínio, coisa do tipo. E é nítido isso nas letras. Talvez tenham duas letras que não sejam 100% direcionadas com esse viés. E isso pra mim é um ponto tanto que negativo, porque eu gosto de ver aquele lado mais pessoal do Dead Fish, onde ele fala de motivação, de luta, em querer crescer. E isso eu senti um pouco de falta, porque ele foca bastante naquele lado político da situação, que é bem pertinente, concordo com várias das colocações dele, com outras não, porque eu tenho minha visão política e tal. E é isso aí. É um álbum que eu acho que fazia falta uma banda que questionasse o momento atual político, independente se tu é de esquerda ou de direita. É interessante ler as letras e entender aonde que ele quer chegar. O único porém aqui é que realmente é um álbum muito mais limitado em relação aos outros, em que temos letras mais expansivas e dinâmicas, digamos assim. Mas não deixa de ser um álbum muito interessante. Ao contrário do Vitória, aqui os músicos tiveram tempo de estudar as músicas, criar juntos, e isso é perceptível. A linha de bateria ela é muito criativa, de fato ele consegue explorar um pouco mais do seu potencial. A linha de guitarra, entretanto, simples, né? Pra mim ela é mais direta e simples. Eu até coloquei na notinha aqui que eu acho que os riffs são mais simples justamente para focar mais nas letras, entendeu? Diferente do Vitória, que você tinha riffs excelentes. Esses riffs aqui são mais simplistas, assim, posso dizer. Não chega a ser ruim, mas é um ponto a observar. E as letras é o que eu já falei. 90% delas vão tratar sobre
O homem branco, de classe média, vive no apartamento, fascista, vagabundo, sem vergonha. E ele fala do comodismo social também, Exatamente. que as pessoas acreditam que o poder maior, né? Não precisa citar pessoas aqui, acha que vai ser a solução para tudo. E através das letras ele mostra que não é bem assim. Não é bem assim. Mas, vamos lá então. Já feita essa microanálise de Ponto Cego, o álbum do qual vamos falar, a gente sempre escolhe, no caso eu, enfim, agora com o Wilton aqui, a gente chegou a uma conclusão aqui, conversamos, debatemos muito e chegamos aqui a 3 faixas que ou são as melhores, ou são as que mais gostamos, ou as que merecem mais atenção. O que resume bem a ideia do próprio álbum. O que resume bem a ideia do próprio álbum. Curiosamente, é um álbum que não há uma música realmente ruim. Então, nenhum dos destaques que vamos falar aqui se trata de uma música ruim. Tem uma em específico que pra mim ela é o ponto fora da curva, exatamente por ser uma letra que não aborda exatamente o alvo lá que o Rodrigo especificou na entrevista. Mas a gente vai começar com a primeira faixa do álbum. Inevitável Mudanças. Inclusive é uma faixa que é interessante porque tem até umas pegadas mais de metal, né? Trouxe umas influências que eu nunca imaginei de ver aqui no Dead Fish. Mas cada dia mais janelas vão se abrir e a diversidade vai brilhar ao sol. Mas é uma letra que fala sobre um cara que é conservador, que está no poder e que luta para mudar, né? Só que as mudanças nem sempre são reais mudanças. Né? Enfim, é uma faixa muito interessante, boa pegada. Aqui tu já tem uma breve ideia do que tu vai ouvir durante o restante do álbum, Com certeza. principalmente em termos de letra. A segunda faixa de destaque que escolhemos é uma mensagem que, cara... Os burgueses, né? Os burgueses sociais que enxergam as pessoas que não são favorecidas Que tem os cachorros de marca. Entre aspas, cachorros, né? Cachorros. É. Tem um refrão bem interessante, aí entra a questão melodiosa, ou melódica, envolvendo as criações aí do Dead Fish com uma letra muito raivosa. É um hardcore frenético que temos aqui até um breakdown, digamos assim, para o refrão. É uma música que o recado ele é muito ríspido e direto, pode ofender algumas pessoas. Pode não, vai ofender. Eu acho que as pessoas que ficariam realmente ofendidas não vão escutar esse É álbum. o que a carapuça serve, no caso, né? Mas pode ser uma música que sirva de hino aí para algumas pessoas que vão fazer protesto, coisa e tal. Pode ser uma música aí, pode ser cantada em alto e bom tom, que o recado é bem simples e E direto. só pra finalizar a questão dessa faixa, ele cita os cachorros como uma marca, né? É. Você percebe que as pessoas que são ricas, bem favorecidas, têm os seus cachorros mais de porte luxuoso e tal. É bem interessante, uma música muito, muito boa, gostei bastante dela. E a analogia dos cachorros que não são só os animais. Fica a dica, ouve aí que tu vai entender onde é que a gente quer chegar. Pelas passarelas de concreto, o idiota, o cidadão de bem, desfila com seus cachorros de marca, acessórios do status quo. E chegamos ao terceiro destaque desse álbum e, pelo menos pra mim, a melhor faixa do álbum. Quinta música, Sombras da Caverna. Só existe o que vê e o que vê é só criar. A todo o resto é permitido suprimir, eliminar. Mas as sombras da caverna permanecerão lá. Inclusive é uma faixa que notoriamente o Rodrigo trouxe as influências dele literária para a letra, né? Inclusive ele faz uma relação com a caverna do Platão, né? Do grande filósofo aí. Ele coloca citações dentro da música de uma forma bem interessante. Aí entra a genialidade do Rodrigo. Eu acho ele um dos melhores compositores que temos ainda em atividade no Concordo. Brasil. Ele é muito inteligente, ele é muito sagaz. Ele consegue fazer tu pensar a respeito de algo que te revolta sem a necessidade de incluir inúmeros palavrões ou xingamentos gratuitos. Ele faz com que tu realmente tenha que parar pra pensar sobre o que tu tá escutando. Inclusive, ele faz até uma relação com pessoas mesquinhas, né, nessa letra, que às vezes você não se acha mesquinho, mas quando você ouve a letra você acaba se enquadrando dentro dela e tal. É sensacional essa música. É uma letra incrível, é uma faixa maravilhosa. Pra mim, é o Dead Fish que eu aprendi a gostar.
Então... Eu vou dar só o destaque a uma frase que ele fala aqui, queremos já portando pro lado político, que é: isolados psicóticos no partido do seu primeiro, remediados criminosos. Resume bem, né? A proposta política do próprio álbum aí. É uma faixa que faz com que corrobora o que eu tava conversando com a Anísio aqui na sexta-feira que a gente se reuniu pra jantar e tudo mais. Tu até não precisa ouvir Dead Fish propriamente dito. Se tu não gosta de hardcore, esse crossover, coisa do tipo, não tem problema. Mas é uma das poucas bandas em atividade hoje no Brasil que escreve letras em que te fazem pensar. A mensagem, por mais que ela seja clara, ela tem ali camadas, ela tem mensagens subliminares que tu precisa reescutar, ou no caso, reler o que tu acabou de ver, para que tu tenha a real noção da mensagem que o Rodrigo está tentando te passar. Não é aqui uma apologia à esquerda, à direita. Longe disso. Deixa isso de lado. Leia as letras. Se tu é um cara de direita, muito conservador, e venha se sentir ofendido, releia as letras e entenda o porquê tu está se sentindo ofendido e o que ele está querendo te dizer. E até mesmo que o público do Dead Fish nunca vai ser um cara de direita conservador. Mas esse é o ponto que eu queria deixar no recado final. Conheça o teu inimigo como se fosse teu amigo. Assim tu vai ter argumentos para rebater de fato. Não há, por exemplo, uma boa banda, eu não conheço. Caso tu conheça, por favor, não deixa dislike só porque eu não conheço. Escreve aqui nos comentários que eu vou buscar conhecer. Uma banda de direita que faça letras que te levam à reflexão, como o Rodrigo no Dead Fish faz. Se tu conhece alguma banda, por favor, deixa nos comentários. Se tu é de esquerda, use e entoe essas músicas como hino, porque elas servem como tal. Te fazem refletir e fazem a outra pessoa do lado oposto pensar também. Feito então, gurizada medonha. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Siga nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram também, lá no LinkedIn. A gripe é foda, me deixa todo torto. Vai lá no canal do Yutão, vai estar aqui na descrição, o Fora da Sala. Canal sensacional, fala da Netflix, de cinema, Amazon Prime. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E tem os nossos collabs, que são incríveis. É maravilhoso. E é isso. E não deixem de ser os proprietários do terceiro mundo. Nunca esqueçam disso. É isso. Fomos. Valeu, falou.